Se alguém ensinou a você que a salvação no Antigo Testamento era pela lei e não pela graça, essa pessoa está mais por fora do que arco de barril. Por quê? Deus nunca teve mais do que um plano de salvação. Deus sempre teve apenas um plano de salvação, com base no seu amor e na sua graça. Vamos ver alguns textos? O primeiro deles se encontra em 1 Pedro 1, 18 a 20, diz assim, ó: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. O plano de salvar o pecador pela graça, através do sacrifício de Cristo, foi elaborado antes da fundação do mundo. Então é óbvio, a graça de Deus sempre foi o único meio de o ser humano receber a salvação. Apocalipse 13, verso 8 diz que Cristo é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Hebreus 9,14 menciona Deus o Pai, Jesus e o Espírito Santo envolvidos no plano de salvação antes de existir o mundo. Então como que você vai dizer, meu querido irmão evangélico, que a salvação era pela lei no Antigo Testamento? Não existe isso. O fato de os israelitas interpretarem a salvação da forma errada não significa que a salvação era daquela forma. Muitos deles não entenderam o espírito da lei. Eles usaram a lei de uma forma legalista e errada. Ótimo! Se você disser isso, eu concordo plenamente com você. Mas isso não significa que o plano de Deus tenha sido aquele. Não existe isso que o dispensacionalismo ensina, era da lei, era da graça. Não, não existe isso. Cristo é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Eu vou mostrar para você agora alguns textos no Antigo Testamento que falam sobre a graça. E depois eu quero analisar com você uma outra coisa importante. O primeiro deles se encontra em Gênesis capítulo 6, verso 8. Porém, Noé achou graça diante de Deus, diante do Senhor. Você acha que Noé foi salvo do dilúvio pelas obras dele? Não existe isso. Noé foi salvo porque achou graça diante de Deus. É óbvio, as obras de Noé demonstraram se a graça era presente na vida dele, mas ele não foi salvo por suas obras. Noé foi salvo porque achou graça diante de Deus. Quer ver outros textos do Antigo Testamento sobre a graça? Salmo 27, 1. Eu nem vou citar Gênesis 3,15 agora, porque eu já mencionei em outro contexto, né? Mas você pode ver em Gênesis 3,15, Deus prometendo a solução para o pecado para Adão e Eva, ou seja, lá desde o Gênesis, os nossos primeiros pais tiveram acesso à graça, não é? Você pode ler Gênesis 3,15, mas olha, por exemplo, o Salmo 27, verso 1, ó. O que diz? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terem medo? Davi não está dizendo aqui, ó, a lei é a minha luz e a minha salvação. Não, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Isso é graça ou não é? Isso é graça. Outro texto que eu anotei aqui, Isaías 12, verso 2. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Não tem como uma pessoa que sabe ler, ao se deparar com esse texto, dizer que a salvação era pela lei no Antigo Testamento. Nunca foi. Repito, o fato de vários israelitas interpretarem a lei de forma errada não significa, e o plano de salvação não significa que o mesmo não seja pela graça. Quando o cordeirinho era sacrificado no ritual do santuário terrestre, o que Deus comunicava para o israelita? Você só pode viver e ser perdoado se um substituto morrer por você. E João diz em João 1,29 que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Paulo em 1 Coríntios 5,7
relaciona o sacrifício do Antigo Testamento a Jesus Cristo, ao sacrifício de Cristo, eu lhe pergunto, isso é graça ou não? O ritual do santuário só mostra a graça de Deus. Só mostra a disposição que Deus tem em salvar o ser humano pela graça. O ritual do santuário prova que não existe salvação pela lei no Antigo Testamento e salvação pela graça no Novo Testamento. Isso é absurdo. E eu finalizo dizendo para você uma coisa. Se a salvação fosse pela lei no Antigo Testamento, veja a desarmonia que existiria no céu. Moisés, no céu, diria assim, eu fui salvo porque eu obedeci à lei. Já Paulo aparecia dizendo, não, eu já fui salvo porque eu recebi a graça. E aí havia uma discussão no céu. Paulo poderia argumentar com Deus. Ué, na verdade Moisés, né? Ué, Deus, por que que eu e o meu povo tivemos que ser salvos pela lei, enquanto Paulo e os cristãos foram salvos pela graça? O que que o senhor tem contra nós? Você já pensou que coisa ridícula, uma discussão dessa? Meu irmão, minha irmã, ninguém estará no céu se não for pela graça. Sejam as pessoas que viveram no Antigo Testamento, no Novo Testamento ou as pessoas que vivem hoje. Todos só estarão no céu por Cristo. Ninguém terá motivo algum para se orgulhar em suas obras. Tenhamos uma opinião equilibrada sobre o tema e não espalhemos esta heresia de que a salvação era pela lei no Antigo Testamento. Nunca o foi. E se Deus derramou a sua graça sobre toda a humanidade, o Espírito Santo também quer imprimir os princípios de Deus no coração de toda a humanidade, de acordo com Hebreus 8:10. E isso pela graça. Um abraço